Iniciando a quinta carreira, primeiro ponto, sem tecer. Então, vou inteirar aqui completar até o sexto ponto em tricô. Então, um que eu já passei sem tecer. Dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, continuando aqui à frente da pala do casaquinho, 6 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora eu cheguei no primeiro aumento aqui da primeira manguinha. Tá aqui o ponto meia. Eu vou entrar aqui na carreira anterior, aqui dentro, ó, entre a última meia e a próxima que eu vou tecer. Fiz um aumento. Teço um ponto em meia. Peraí, que pegou só metade do fio aqui. Agora, depois desse ponto meia que eu teci, aqui embaixo eu vou introduzir a agulha e tecer mais um aumento. Aqui dentro da manga, eu vou tecer 8 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Agora, o segundo aumento aqui da primeira manguinha. Eu venho aqui, tá o ponto meia. Venho aqui antes dele, introduzo a agulha, um aumento. Teço o ponto meia. Peraí, ficou um fiapinho da lã aqui, agora foi. Teci o meia e agora depois dele aqui, eu introduzo a agulha mais um aumento. Agora eu vou tecer o ponto das costas aqui, que são 18 pontos. Eu vou tecer os 18 pontos das costas e volto pro vídeo não ficar muito longo. 18 meias. Teci os pontos das costas. Agora eu vou fazer a segunda manga. Então, tá aqui o ponto meia, tá? Da carreira anterior. Deixa eu ver o foco aqui. Eu introduzo a agulha aqui, fiz um aumento. Teço o ponto meia. Depois dele, mais um aumento. Tá aqui o ponto meia, aqui. Entre esse ponto meia e o outro aqui, eu introduzo a agulha e fiz o segundo aumento. Agora, eu vou tecer 8 pontos aqui da manguinha. Um, dois,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vou fazer os aumentos aqui do outro lado da manguinha, na outra cava, né? Então, tá aqui o ponto meia, introduzo um aumento, teço aqui o ponto meia, o segundo aumento, tá aqui, ó. Os dois pontos em meia, aqui no meio deles introduzo. Então, aqui fazendo o segundo aumento da segunda manguinha. Aqui, ó, é o ponto meia, antes dele aqui, né, na carreira de baixo. Aqui, eu introduzo a agulha, faço um aumento. Teço o ponto meia. Depois dele, eu venho aqui pro segundo aumento. Teço 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí restaram aqui os 6 pontos de borda em tricô. Opa, pegou só a metade aqui do fio. E terminando aqui essa carreira, eu vou tecer a carreira do avesso e volto para fazermos juntos a 7ª carreira. Ok? Último ponto. De novo, pegou só metade aqui do fio. Aí. Então, eu vou tecer a carreira do avesso toda em tricô, começando o primeiro ponto, né? Sem tecer, só passo pra agulha. Pra dar um acabamento aqui legal. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando o ponto sem fazer. No começo, vai ficando assim, ó. Tá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês para fazermos a 7ª carreira. 7ª carreira, primeiro ponto, sem tecer. Passo a linha para frente. Agora em tricô. Dois, 3, 4, 5 e 6 pontos do início aqui. Agora, 7 meias. 1, 2,
2, 3, só um minutinho. 3, 4, 5, 6 e 7. Chegamos na primeira manguinha, primeiro aumento. Tá aqui o ponto meia. Esse aqui. Eu venho aqui antes dele, na carreira anterior, introduzo a agulha, fiz o primeiro aumento. Teço o ponto meia. Na carreira anterior. E se eu introduzir aqui, ó, eu tô introduzindo no próximo ponto meia. Tem que ser aqui entre os dois, ó. O que eu acabei de tecer e o outro. Venho aqui, segundo aumento. E vou fazer aqui os pontos da manga, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, aqui tá meio, foi 7, 7, 8, 9, 10 pontos. Cheguei no segundo aumento da primeira manguinha, tá aqui o ponto meia, ó. Ele segue aqui. Eu venho aqui antes dele, na carreira anterior, introduzo a agulha, primeiro aumento. Teço esse ponto meia. Agora, eu venho entre o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo aqui e teço um aumento, ok? Agora, eu vou tecer aqui nas costas 20 pontos meia. Eu vou tecer e volto com vocês quando eu chegar para fazer o aumento da outra manguinha. Então, aqui 20. Fiz as 20 pontos meias das costas. Agora, eu cheguei na segunda manguinha, tá aqui o ponto meia, que fica entre os aumentos. Vou vir aqui na carreira anterior, entre o ponto meia que eu já teci e o ponto meia que eu vou tecer. Introduzo a agulha, fiz um aumento. Teço esse ponto meia aqui. Eita! Tem hora que eu tô fazendo meus pontos muito apertados. Aí, agora, depois desse ponto meia tecido e antes do próximo que eu vou tecer, eu venho aqui, introduzo a agulha, mais um aumento. Aí, agora, eu vou tecer os 10 pontos meia aqui da manguinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz os 10 pontos da segunda manguinha e vou fazer aqui o último aumento. Tá aqui o ponto meia, antes dele e depois do que eu acabei de tecer, um aumento. Uma meia.
mais um aumento. E agora eu vou tecer aqui 7 pontos meias, os 6 últimos pontos dessa carreira em tricô. Depois eu vou tecer toda a carreira do avesso em tricô e volto com vocês pra gente fazer a 9ª carreira aqui da pala do casaquinho, tá ok? Iniciando a 9ª carreira, primeiro ponto, passo sem tecer, lã para frente do trabalho, dois, três, quatro, cinco e 6 pontos. Agora eu vou fazer 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Esse aqui ficou apertadinho. 7 e 8. Deixa eu puxar a lã aqui. Então, cheguei na primeira manguinha, né? Essa aqui é uma parte da frente, cheguei na primeira manguinha. Primeiro aumento. Aqui, entre as duas meias, aqui eu acabei de tecer, e a próxima que eu vou tecer, introduzo a agulha, fiz um ponto, um aumento. Teço esse ponto meia, que forma aqui, ó, vai ficar sempre aqui. Agora, o próximo aumento, tá aqui o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer. Eu venho aqui entre os dois, mais um aumento. Agora, eu vou tecer aqui 12 pontos meia da manga,
tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo enquanto eu teço aqui os 12 pontos meias da manga. 12 pontos. Cheguei aqui no final da primeira manguinha, aqui tá o ponto meia. Vou aqui na carreira anterior, o ponto que eu acabei de tecer e o que eu vou tecer. Venho aqui entre os dois e faço um aumento. Teço o ponto meia. Aqui na carreira anterior, o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer. Venho aqui entre os dois, mais um aumento. Agora, eu vou tecer 22 pontos aqui das costas. Vou fazer aqui meus 22 pontos meia e volto com vocês para fazer a segunda manguinha. 22. Cheguei aqui na segunda manguinha agora. Venho aqui entre os dois pontos meias, o que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer, venho aqui, um aumento. Teço o ponto meia. De novo, já teci esse meia, esse é o próximo que eu vou tecer, venho aqui, um aumento. Aí, agora, eu vou fazer os 12 pontos em meia aqui da manguinha. Chegar aqui, eu vou fazer o aumento, tá? Tá aqui o ponto meia que marca a manguinha, vou fazer um aumento aqui, outro aqui, depois 8 meias e os 6 pontos em tricô aqui no final. Aí eu vou fazer toda a carreira número 10 em tricô e volto para fazer com vocês a 11ª carreira. E vai ficando assim o nosso trabalho em tricô. 11ª carreira, primeiro ponto, eu passo para agulha sem tecer. E lã para frente do trabalho. E o segundo ponto, peraí. O segundo ponto, também em tricô. 3. 4. 5. E 6. Então, estão aqui os 6 pontos de borda em tricô. Linha para trás do trabalho, 9 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meias. Cheguei aqui na primeira manguinha, o primeiro aumento. Tá aqui o ponto meia, que é a marcação aqui da manguinha. Eu venho aqui na carreira anterior, entre o ponto meia que eu acabei de fazer e o próximo que eu vou tecer. Aqui, eu introduzo a agulha e faço um aumento. Teço o ponto meia. Venho aqui entre o ponto meia que eu acabei de tecer e o próximo que eu vou tecer. Aqui. Agora, eu vou tecer 14 pontos da manga. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, aqui são os 14 pontos da manguinha. Cheguei no segundo aumento da manguinha. Tá aqui os pontos meia que marcam a cava. O que eu vou fazer? Na carreira anterior, o ponto meia que eu acabei de tecer e o que vai ser tecido agora. Venho aqui entre eles, introduzo a agulha e teço um aumento. Teço o ponto meia. Venho aqui na carreira anterior, o ponto meia que eu acabei de tecer e o ponto meia que eu vou tecer aqui entre os dois. Eu teço um aumento, ok? Então, terminei a primeira manguinha. Agora, eu vou tecer aqui 24 pontos das costas. Quando eu chegar aqui, depois de 24 pontos em meia, aí eu vou fazer de novo um aumento, uma meia, um aumento. Os 14 pontos dessa segunda manguinha, os 14 pontos, e aí, de novo, um aumento, uma meia, um aumento, e depois 9 meias e 6 tricôs, como tá na receita. Aí eu termino essa 11ª carreira, vou fazer a 12ª, que é o avesso, todo em tricô, e volto com vocês pra gente fazer a 13ª carreira, ok?